Capítulo 15. A vaidade se transforma em virtude e a humanidade se perde gerando o superego. Na metáfora de Enoque e os sentinelas entendemos a luta do próprio Deus contra o superego estabelecido e agigantado. Na verdade, um juízo está determinado para o superego que se avolume em verdadeiras criaturas horrendas. Por esta razão a vaidade é um dos mais devastadores vícios que devoram a humanidade, considerada como um dos 7 pecados capitais que, um malefício mortal à alma. Os nepelins na verdade representam o arquétipo dos superegos, transformam as vaidades em virtudes e devoram a humanidade do homem. A vaidade tem se transformado em virtude alternando os valores morais. A palavra vaidade tem sua origem no termo latino, vanus, que quer dizer vão, vazio. Assim sendo, pode-se dizer que vaidade é sinônimo de vão, de vazio, e a disposição de uma pessoa que se atribui qualidades que possui, ou que tenta adquirir por falsas vantagens. Vaidade é um sentimento relacionado a uma vida em vão, segundo o filósofo Clóvis de Barros Filho, autor do livro A Vida que Merece Ser Vivida, editora Vozes. Clóvis explica ainda que a diferença entre o ser vaidoso e o ser orgulhoso é ainda muito maior do que imagina o senso comum. O vaidoso é sempre um ignorante de si mesmo, alguém que por não entender o seu lugar, não conhecer suas próprias competências e habilidades acaba pretendendo viver em um lugar que não lhe é devido. Isso é um vício, um equívoco existencial, afirma ele. Já o orgulho é um afeto altamente positivo na existência porque, no final das contas, o orgulhoso é aquele que consegue identificar em si mesmo causas de alegria, e isso, claro, é patrocinador de uma vida boa, conclui Clóvis, que também é professor de ética da UESP. Ser se tornou status social e uma obrigação existencial, um grande passo em direção à morte da vaidade e ao sacrifício. Foi exatamente isto que Moisés recebeu do Senhor com relação ao sacrifício. E como não sabemos como sacrificá-los, o Senhor como sacerdote da nossa alma o faz. A própria postura nossa de entrega, reconhecendo quão imperfeitos somos e aplicados às vaidades nos mostra o quão culpados somos dos nossos próprios males. Estamos exatamente trabalhando a virtude que se opõe à vaidade, e a esta virtude chamamos humildade. A vaidade é o primeiro degrau para a evolução do orgulho. Enquanto o orgulho nos compele com consciência de nossos próprios valores, a vaidade se incumbe de vestir esta autoimagem, ou seja, enquanto o orgulho é o estado de espírito pleno de quem é na realidade vazio, a vaidade maquia o orgulho para o mundo externo. Assim, o vaidoso exagera nos cuidados da sua apresentação pessoal, eloquente em suas palavras pouco comuns aos ouvidos do ouvinte, ama o reconhecimento, os aplausos, se colocam em um pedestal de lideranças, faz questão de expor seu currículo e sempre com doses de exageros, procura expressar suas qualidades intelectuais sem poupar referências à sua própria pessoa, sempre apresentando seus dotes, demonstra intolerância para com os mais simples, sempre valoriza mais o título do que a condição de merecê-lo, jamais reconhece seus erros, mantém-se obtuso quanto à sua autoimagem e imagina ser algo que não é, por isso necessita convencer os demais e sobretudo a si mesmo. No mito dos metais contado por Platão, que afirmava que o homem que tinha o ouro interno era o sábio, pois exatamente por possuir este ouro interno, não precisava buscar o ouro externo. Com o vaidoso ocorre exatamente o oposto. A vaidade se disfarça acreditando que são virtudes e engana, e uma pessoa pouco observadora por algum tempo pode enganar. Somente a luz de Cristo pode fazê-la enxergar a realidade da vaidade que ostenta. Sem essa luz, o indivíduo pode passar pela vida sem a percebê-la, desperdiçando a sua própria existência. Quando questionado sobre seu exagero nas aparências, o vaidoso certamente se valerá de subterfúgios, afirmando estar sendo zeloso consigo mesmo pelo grande amor próprio que desenvolveu e, quando questionado sobre sua pedância intelectual, certamente a chamará de erudição. Há também um outro tipo de camuflagem, onde nem sempre o orgulhoso demonstra vaidade, pelo contrário, ele procura demonstrar um desprendimento quanto à sua aparência, como se quisera demonstrar uma humildade que não existe. A vaidade pode ocultar-se ainda, no medo de errar. Geralmente o tímido é vaidoso, mas o que importa é compreendermos que tudo isso não passa de falsos caminhos, que nos iludem e nos levam a perder a própria oportunidade de crescer espiritualmente. Vaidade é o maior e pior dos 7 pecados e precisa ser sacrificada. Haverá quem discorde. Somos apaixonados por nossas diferenças e, não é à toa, desde sempre, a civilização está em guerra, grande parte passa fome, e tendemos à angústia. Vivemos sob o império da vaidade. A aparência é tudo, e, em nome dela, haja selfies,
photoshops, cirurgias plásticas impensáveis, botox, silicone, implante, corpos esculpidos em viciados de academia, movidos a complementos, bombas, testosterona e salada de proteínas. A vaidade maligna está escondida no porão de nossas próprias mentes, mascaradas na falsa humildade, na bondade para sermos aceitos e queridos, e nos impede de aceitarmos nossos erros. Nos faz lutar contra os outros e com que odiemos o sucesso alheio, ainda que esse alheio seja um irmão, um amigo, um colega de trabalho. E é esse padrão de pensamento que está sendo gerado no coletivo consciente, como um Nepilim, um gigante que ostenta aquilo que não é, que busca modelos, que entroniza padrões, que infelizmente devora nossa humanidade. A vaidade nos bate à porta todo dia e é bem-vinda para a autoestima, para termos cuidados com a saúde física, aparência e o sentir-se bem, mas é um pecado que assombrará uma existência. Envelhecemos a cada ano, nossas rugas, cabelos brancos, a forma jovial que se perde com o tempo não nos faz aceitar a velhice tão natural. E quando sacrificamos isto, nos tornamos mais leves desse fardo pesado que nos é imposto pela sociedade ostentadora. A vaidade tão comum à espécie humana foi a causa da tragédia de Narciso na mitologia grega. Se encontra entre os 7 pecados capitais da natureza humana. A vaidade é um dos vícios mais devastadores da humanidade, e o coletivo consciente é um gerador produtivo de arquétipos fundamentados na vaidade. A vaidade gera filhos perversos da ganância, que leva ao desejo incontrolável pelo poder, pela fama e por dinheiro, e a não ter medidas para obtê-los, tudo para alimentá-la, e quanto mais alimento maior ela fica. É um narcisismo doentio que já não nos deixa perceber o outro. Estamos cheios de exemplos na política, nas mídias e em todas as instituições públicas ou privadas. Talvez tenha mesmo fundamento a expressão, vaidade da vaidade, sempre vaidade, tudo é vaidade. Uma das características de Jesus Cristo foi a humildade, pois a Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:6-8. As religiões tendem a associar a humildade ao reconhecimento da superioridade divina. Todos os seres humanos são iguais aos olhos de Deus, devendo agir e comportar-se como tal. Porém, somente a religião não define o assunto humildade ou o que é ser humilde. Para o budismo, a humildade é a consciência que se tem do caminho a levar para se libertar do sofrimento. Do ponto de vista da filosofia, Immanuel Kant afirma que a humildade é a virtude central da vida, uma vez que dá uma perspectiva apropriada da moral. Para Friedrich Nietzsche, em contrapartida, a humildade é uma falsa virtude que dissimula as desilusões que uma pessoa esconde dentro de si. O Albert Luedi afirma que nossa humildade é testada todos os dias, a partir de nossas atitudes e ações. Para além das diferenças em termos de conceito, as pessoas partilham da mesma visão sobre a humildade como sendo a característica que levam as pessoas a realizarem uma ação sem proclamar os seus resultados. Suponhamos, por exemplo, que um homem joga bem futebol e que é humilde. Este não deverá apresentar-se aos outros na qualidade de melhor jogador nem como sendo o jogador que sempre marcou a diferença graças ao seu talento. E esta capacidade foi perdida. O ego se sobrepujou à própria razão e nos fez deuses capazes de vencer tudo. Ser humilde pode ser perigoso pois nos fragiliza. Humildade também não significa ter de se rebaixar para as outras pessoas, mas sim reconhecer ou admitir. Fonte https://pt.m.wikipedia.org/wiki/humildade. E esta capacidade foi perdida. O ego se sobrepujou à própria razão e nos fez deuses capazes de vencer tudo. Ser humilde é ter empatia por experiência e por elevação e não por sugestão. É sentirmos dor, cansaço, tristezas, alegrias, etc. Ser humilde é conhecer limites. É considerar que apesar de um espírito interno, há um corpo que se limita. E estas regras devem serem conhecidas e aplicadas. Do contrário, o preço será caro. E perdemos tudo isto ao partirmos em busca de consciência através de nossas obras. Veja que tudo se corrompeu. O ego se agigantou e concebeu verdadeiras estruturas mentais capazes de devorar o próprio perfil humano. A própria humildade foi perdida. E consequentemente, nos tornamos amargos, intoleráveis, vaidosos, soberbos, orgulhosos, ímpios na maneira de sermos,
sem afeto natural como diz a Bíblia, irreconciliáveis, profanos, etc. Fomos devorados, tragados vivos e perdemos em parte nossa humanidade. Nos distanciamos tanto do original que nos tornamos criaturas bizarras e grotescas, uma aberração à própria natureza. Se porventura sentimos algo, é sempre voltado ao nosso ego. O sentir, as emoções e os instintos estão fora do nosso controle. Nos perdemos totalmente num caos profundo. Toda a nossa constituição se tornou imperfeita. Nos afastamos e estamos longe daquilo que deveríamos ser. Tanto as emoções, os sentimentos, os instintos, tudo se corromperam. Estamos longe daquilo que poderíamos chamar de humano. E cada vez mais nos afastamos disso. Veja o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 3. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. 2 Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. 3 Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. 4 Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. 5 Tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se também destes. 6 São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. 7 Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. 8 Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. 9 Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. 10 Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. 11 As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei! Mas, de todas essas coisas o Senhor me livrou. 12 De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 13 Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 14 Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. 15 Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 16 Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 17 Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na saga de Hércules, Heracles, da mitologia grega, vemos um semideus lutando para reconquistar sua humanidade. Seus 12 trabalhos imposto a ele por Hera, retrata bem a saga da alma caída no endeusamento do ego, tentando resgatar sua humanidade. O ser humano foi forjado e adquiriu uma identidade corrompida em toda sua estrutura psicológica. Se reveste de superpoderes. O super-herói está aí disseminado na mídia. Não há lugar na sociedade para os fracos e os frágeis. O medo de sermos meros humanos desprovidos de consciência, nos fez abandonar por sugestão a nossa inocência. E isto alterou tudo. Mudou os valores das coisas. Ser humilde se tornou uma ameaça num mundo que valoriza tanto o herói. No mergulho profundo no caos da ignorância, criamos deuses, titãs e semideuses que reinam sob o comando do ego. Fomos forjados, adulterando tudo e transformados em criaturas grotescas e bizarras. Vamos entender melhor isto nas narrativas mitológicas. Uma vez que for estabelecido nossos deuses, devemos lutar para extingui-los. Na trajetória de Hércules podemos entender um pouco este processo. A saga e o trabalho da alma para vencer esses arquétipos e reconquistar nossa humanidade.